Ano bom. Sakamoto, ontem tivemos a posse aí dos prefeitos em todo o Brasil. Algumas posses, claro, chamam mais a atenção, porque são das maiores cidades, de políticos aí que têm pretensões também para o futuro. A gente já começa a delinear um cenário eleitoral, inclusive para 2026, e alguns prefeitos fazem parte desse movimento, porque podem tentar aí passarem para cargos como de governador. O apoio desses prefeitos pode ser importante também para outros políticos. Então a gente tem toda uma configuração política a partir da posse dos prefeitos. Aqui em São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes oficializou, né, o novo secretariado dele, fortalecendo a posição do MDB e também trazendo aí ex-prefeitos de cidades da região metropolitana para o primeiro escalão da administração municipal. O ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, assumiu a Secretaria de Segurança Urbana. Rodrigo Achiuc, do PL, ex-prefeito de Suzano, é o novo secretário do Verde e Meio Ambiente. O ex-prefeito de Osasco, Rogério Lins, do Podemos, vai comandar a pasta de esportes. E já Luiz Fernando Machado, do PL, que encerrou o mandato em Jundiaí, deve assumir a Secretaria de Desestatização e Parcerias. Além disso, Sakamoto, no discurso de posse, o Nunes fez uma menção muito amistosa, falando de relação umbilical, amizade, parceria, tudo isso se dirigindo ao governador Tarcísio de Freitas, que foi o mais importante cabo eleitoral do Ricardo Nunes na campanha do ano passado. O que você vê como desenho dessa nova administração Nunes em São Paulo? O prefeito Ricardo Nunes deu um espaço, né, para os partidos que fizeram parte da sua coalizão, não todos, é claro, né, mas até porque alguns acertos foram feitos, própria União Brasil, o acerto foi feito com a Câmara dos Vereadores, né, tem espaço, é claro, para o próprio MDB, que é o partido do prefeito, né, mas uma série de outros partidos estão devidamente contemplados, inclusive o PL de Jair Bolsonaro. O Nunes faz uma saudação ao Bolsonaro, mas todo mundo sabe que ele nessa relação de suzerania e vassalagem, né, ele está ligado ao governador Tarcísio de Freitas, que quando Jair Bolsonaro abandonou a campanha do Nunes, né, e correu para os braços dele só no finalzinho, quando já era meio certeza a vitória dele, né? O Tarcísio não, o Tarcísio nunca deixou de estender a mão, tanto é que no discurso de vitória, né, depois do segundo turno, o Nunes deixou isso bem claro, né, que o Nunes deve, né, ao Tarcísio, é tributo do Tarcísio e não do Bolsonaro. Mas também o Nunes não é burro, ele, é claro, vai jogando isso para também manter o eleitorado ao lado dele, um eleitorado de direita. É um governo de direita que assume, não tenha dúvida nenhuma sobre isso. O prefeito, é claro, como todo prefeito de São Paulo, tem pretensões futuras, mas as próprias pretensões, e talvez o próprio secretariado do jeito que está montado, né, dando espaço para o centro, ele, na verdade, para outros partidos de centro, com uma composição semelhante à que o elegeu, está querendo também garantir o apoio futuro para outros projetos, tanto do prefeito quanto do governador. E aí acho que tem dois pontos interessantes. O futuro do Nunes, o Mauro, está diretamente relacionado com o futuro do Tarcísio. Mas diretamente relacionado. Primeiro que é o seguinte, o Tarcísio não vai tirar o olho da Prefeitura de São Paulo, ele é governador, mas ele não vai tirar o olho da cidade de São Paulo, para garantir o voto da cidade de São Paulo nele, seja no projeto para a reeleição em 2026 ou seja num projeto Planalto 2026. Então, você vai ver, durante as chuvas, o próprio Tarcísio, no ano passado, ele pegou o touro à unha, né? E o governo de São Paulo agiu de uma forma mais firme, inclusive para tentar, olha, corrigir o que o Nunes estava fazendo errado, aquelas coisas aqui e ali, a fim de garantir a reeleição do Nunes, né? Naquele momento. Então, o Tarcísio vai acompanhar de perto a Prefeitura de São Paulo, né? Vai ter uma ação muito próxima com o Nunes, a Prefeitura de São Paulo, exatamente por quê? Porque o interior de São Paulo já dá mais voto, é mais conservador do que a capital.
Então, para garantir votos nele, ele precisa trazer esse pessoal, manter esse pessoal mais próximo. Então, não tenha dúvida nenhuma que o Tarcísio vai ficar mais de olho nisso, vai atuar mais firmemente junto com o Nunes na prefeitura. Né? Não necessariamente em parceria, mas novamente suzerania e vassalagem muitas vezes. Né? Como acontece à esquerda e à direita. Não estou falando que isso é uma questão da direita. Isso acontece à esquerda também. Mas tem um outro ponto que o destino do Nunes, aí para terminar, o destino do Nunes, ô Mauro, está diretamente relacionado com arroz e com feijão, né? E eu explico. O Lula, né, o governo Lula está com bons indicadores na economia, que deve crescer 3,5%, o desemprego chegou a 6,1%, o menor da série histórica desde 2012, a renda do trabalhador vem aumentando, o Natal e essas festas de final do ano tiveram muita compra, mas ao mesmo tempo a inflação, principalmente dos alimentos, está muito grande. Então, o que que acontece? A popularidade do Lula baixa, tá, que reduz por conta disso, por conta da questão da qualidade de vida que acaba reduzida pelo poder de compra. Se chegar em 2026 com o poder de compra lá no alto, o que que vai acontecer com o Lula? O Lula vai aumentar a popularidade. O Lula, com uma popularidade maior, ele pode botar um sucessor, como o Haddad, para concorrer, ou, se a popularidade não tiver tão grande, ele mesmo pode sair. Nesse caso, se o Lula sai com economia razoavelmente bem, o próprio Kassab, que é o homem forte do governo Tarcísio, já falou um milhão de vezes que ele acha que o Tarcísio não deve sair nessa condição. E aí o Tarcísio tenta a reeleição. Então é o seguinte, se o feijão e o arroz baixar, né, não só o feijão e arroz, mas os alimentos, feijão e arroz principalmente, que é um ótimo indicador, feijão, arroz, picanha, cerveja, baixarem, então o que acontece? Tarcísio sai para reeleição, não vai disputar a presidência da República. O mais provável é esse desenho. Se Tarcísio sai para reeleição, o Nunes não tem uma cadeira para correr atrás em 2026, porque ele poderia renunciar em 2026 e tentar o Palácio dos Bandeirantes. Mas isso só acontece se Tarcísio sair. Caso contrário, o Nunes sai, pode até se tornar um secretário do Tarcísio ou, né, ficar na fila de espera buscando uma saída para 2026. Nesse caso, para 2028, 2030, quer dizer, 2030. Nesse caso, fica um pouco mais difícil para o próprio Nunes, que ele vai ficar fora do poder durante um bom tempo. Né? E aí fica difícil, inclusive, para ele pleitear o Bandeirantes, o que seria mais fácil caso ele saísse da prefeitura, do Palácio Matarazzo, e tentasse o Palácio do Bandeirantes. É por isso, Mauro, que o futuro do Nunes depende, é claro, das relações com o Centrão, depende do apoio dos partidos que estão com ele, depende do apoio na Câmara dos Vereadores, que ele vai ter maioria, mas depende também do arroz e do feijão. E lembrando também, né, Sakamoto, que governar São Paulo, embora seja a maior cidade do país, o maior orçamento entre os municípios, não significa sucesso em plano nacional. Né? Vamos lembrar aí do José Serra, vamos lembrar do próprio Fernando Haddad, vamos lembrar do Dória, todos eles passaram pela cadeira de prefeito de São Paulo e não tiveram sucesso nas suas corridas à presidência da República. São Paulo não é uma cadeira fácil, não. Esse ponto que você traz sobre o Ricardo Nunes em relação ao que pode ser o futuro político dele, dependendo do que acontecer com o Tarcísio de Freitas, é interessante nesse ponto que você abordou, porque ele fica. O Nunes, se não sobrar nada para ele em 2026, ele conclui o mandato dele em 2028. E aí ele não tem muito para onde ir, né? Porque 2028 é eleição municipal de novo. O que o Nunes ficaria fazendo entre 2028 e 2030, quando aí tem eleição para governador, tem eleição para deputado, para senador? O que ele ficaria fazendo nesses 2 anos para se manter com alguma relevância, com alguma visibilidade e viabilizar alguma candidatura dele em 2030? Esse é um ponto interessante no cálculo político dele, né? Ele poderia, se ele sai com uma popularidade muito alta, ele pode, na verdade, assumir, por exemplo, um secretariado do próprio Tarcísio ou de outro governo no país, né? Ele pode, na verdade, ser convidado, ou sei lá, a gente pode pensar em um milhão de coisas, ele pode pensar até numa hipótese que hoje pode parecer esquisita, mas o MDB é um dos partidos da base do presidente Lula, né? Simone Tebet, por exemplo, MDB, né? Entre outros, né? Que são do Renan Filho e tantos outros que são do MDB também. Ele poderia, na verdade, hoje é uma hipótese esdrúxula, mas eu já vi gente falando em Brasília que com uma reeleição de Lula, né, pode sobrar, inclusive, cargos
federais para o prefeito, né? Hoje ele está com Tarcísio, mas também vai depender muito. Mais provável, dado que Nunes, eu acho essa hipótese meio estrambólica, mas eu acho mais provável que Nunes vai acabar atachando, vai acabar conectando o seu destino ao de Tarcísio politicamente. Então, se Tarcísio se reelege, Nunes sai com uma boa popularidade da prefeitura, ele pode virar um secretário, né, do governo Tarcísio, e daí, na verdade, esperando, né, mais 4 anos, né, para tentar uma vaga ou para o governo, ou para o Senado, mas aí é aquela coisa, com tanto tempo fora da prefeitura, o povo esquece e a fila anda.